Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aos nossos Momentos com SEAC. Esse nosso momento, esse quadro, onde nós vamos abordar alguns temas baseados em alguns livros, baseado em perguntas que são feitas para nós. E hoje, dando continuidade, nós vamos seguir com o livro O Céu e o Inferno, capítulo número 5, O Purgatório. Bom, esse capítulo, ele de maneira bem resumida, né, ele vai situar a Terra como um local de expiação e provas, onde o homem passa por sofrimentos necessários para a sua evolução, é como se fosse o purgatório aqui na Terra, né? E entre as ideias tradicionais sobre a vida pós-morte, o purgatório ocupa um lugar intermediário, né? Como nós já falamos lá atrás, o céu é quando eu sou uma pessoa extremamente perfeita e o inferno é onde eu sou uma pessoa totalmente errada, né? Então nós vamos seguindo e o Evangelho, né? O Evangelho não faz menção alguma do purgatório. Ele só foi admitido pela Igreja no ano de 583. Se nós considerarmos o conceito que foi dado ao purgatório, ele é um dogma mais racional, né, e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque ele vai estabelecer penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Lembra que quando nós falamos sobre inferno, se a gente se arrependesse antes da morte, a gente teria salvação, mas depois da morte a gente não teria. Ou seja, a gente ficaria no inferno por toda a vida. Aqui ele é uma área, é uma zona de transição, vamos chamar assim, né? E ele é geralmente entendido, né, como um estado temporário, onde as almas passam por um processo de purificação antes de alcançar o céu. Mas aí vem a mesma pergunta que nós já fizemos no capítulo do céu e no capítulo do inferno. Será que ele é um local específico, né, assim como o céu e o inferno, ou ele é uma condição do espírito, né? Outro ponto que é interessante também é que jamais foram determinadas e definidas claramente o lugar do purgatório e a natureza de penas aí sofridas. Ou seja, o capítulo ele nos convida a refletir sobre essa ideia de uma forma mais ampla e racional, né? Sempre usando a racionalidade aqui. Então, seguindo, né, nós vamos para um outro ponto que o capítulo nos mostra, que seria como que é o purgatório nas tradições religiosas. Em muitas crenças, né, o purgatório é descrito como um local de sofrimento moderado, diferente do inferno. Enquanto o inferno seria algo muito mais intenso, o purgatório seria uma área, um local mais ameno, vamos chamar assim. Ele seria como se fosse uma etapa intermediária, onde as almas expiam faltas menores antes de alcançar a felicidade plena, né? E como nós sempre já falamos lá, essa ideia traz um elemento importante, a impossibilidade de mudança após a morte. Veja, lá no inferno nós falávamos exatamente de que lá a gente não tinha salvação. Aqui nós já estamos falando que ele pode nos ajudar, uma possibilidade de mudança após a morte. E aqui também tem um ponto que a gente precisa analisar na história, que é assim, né? Como que está no livro aqui, no adendo, o purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. E esse abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Então veja, além de todos esses conceitos, ele também foi ele foi uma alternativa de comércio para entrar no céu. Se eu vou para o inferno, eu não tenho salvação, eu comprando essas indulgências, eu vou para um local onde eu posso ter uma chance de salvação. Então, diferente da condição eterna, o purgatório ele também já sugere um processo de transição. Ou seja, né, em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. E da sua vontade, né, ou seja, da nossa vontade, dos nossos pensamentos e das nossas ações, a extensão desse passo vai ser maior ou menor. Mas, no entanto, né, ainda é frequentemente apresentado como um local delimitado. Lembra que nós até comentamos nos capítulos anteriores? É como se ele tivesse CEP e endereço, né? Ou seja, um local delimitado com características físicas semelhantes ao inferno, apenas menos intensa. Então, quando nós vamos
estudando, aí a gente vai perguntar o seguinte, né? Nós vamos perguntar de que, assim, tá, se ele é um estado de transição, como que funciona isso? Na visão apresentada por Allan Kardec, o purgatório não é um estado físico, não é um local físico, né? Ele é um estado de sofrimento temporário, ligado à imperfeição do espírito. Nesse sentido, o purgatório não é algo separado do inferno. Na verdade, ele é como se ele representasse uma fase dentro do próprio processo de evolução. Todo espírito que não alcançou a perfeição passa em algum grau por estados de purificação, ou seja, o purgatório não é exceção, ele é parte natural do caminho. E ele acontece sempre que há necessidade de aprendizado, arrependimento e transformação. Como nós falamos lá inicialmente, lá no começo, né, nós falamos o quê? Que esse capítulo, né, no resumo, nós falamos que ele situa a Terra como local de expiação e provas. Se nós estudarmos que o planeta, que a Terra, na sua classificação planetária dentro da doutrina de Kardec, é um local de expiação e provas, nós podemos falar que nós estamos exatamente nós estamos localizados exatamente no purgatório. Por quê? Como essa última frase que eu acabei lendo aqui, né, que ele acontece sempre em que há necessidade de aprendizado, arrependimento e transformação, isso é o que nós estamos fazendo na Terra nesse momento, né? E como que ocorre essa purificação? Né? A purificação não acontece por meio de punições externas. Lembra quando nós falamos lá do inferno, né? Mas por processos internos, ou seja, a minha modificação de pensamento, as minhas palavras, a maneira de eu agir. E isso, o espírito vai tomando consciência das suas imperfeições e dos seus erros cometidos. E esse despertar pode gerar sofrimento, arrependimento, remorso e inquietação. Lembra quando nós falamos que assim, quando a gente desencarna, quando nós chegarmos no plano superior, né, no plano de luz, espíritos mais evoluídos, juntamente conosco, nós vamos analisar a nossa passagem pela Terra, da nossa última encarnação, verificar exatamente o que nós erramos, verificar o que nós precisamos aprender, fazer um novo plano de voo para quando nós voltarmos para a Terra, sabermos como seguir e onde trabalhar. E é exatamente isso que acontece, né? Ou seja, todo esse sofrimento que nós falamos aqui, esse despertar do outro lado pode gerar um sofrimento, na verdade é que nós vamos ficar com a nossa consciência cada vez mais nos atormentando, vamos dizer assim, porque nós vamos ter a certeza que nós nos afastamos das leis divinas. Então, esse sofrimento ele tem um papel construtivo, ele vai nos levar à reflexão, ao desejo e à busca por uma evolução. E além disso, né, como acabamos de falar, vamos definir um novo plano de voo, onde nós podemos passar por novas experiências, que são as próximas reencarnações, e que nos ajudam a reparar erros e a desenvolver essas virtudes. E devido às nossas imperfeições, né, o espírito culpado, aquela sensação de culpado, aquele que já tem a consciência que se desviou das leis divinas, né, ele vai sofrer primeiro na vida espiritual. Porque quando chegarmos lá, que nós temos plenitude dos nossos sentimentos e da nossa consciência, nós vamos perceber que os erros, e esses erros vão nos afetar bastante. E depois será facultada, né, uma nova vida corporal na Terra ou em algum outro planeta, dependendo do meu grau de evolução, como meio de reparação. Então, desculpa, a expiação no mundo dos espíritos, né, ele não constitui um duplo castigo para nós ao desencarnarmos, mas um complemento, um desdobramento desse trabalho efetivo, né, de maneira a facilitar sempre o progresso. Então, se analisarmos, o purgatório não é um castigo, mas um caminho de transformação. Quando nós falamos dessa maneira aqui, que o purgatório não é um castigo, mas um caminho de transformação, nós também deixamos de ter aquela ideia de que Deus é um Senhor sentado num trono julgando cada um de nós. Não, é exatamente ao contrário. Deus é um Pai amoroso que vai nos proporcionar oportunidade para que nós possamos pensar nos nossos atos, pensar naquilo que nós estamos fazendo e a partir desse momento
a partir desse momento, estabelecer novos caminhos, novas maneiras para que a gente busque sempre a nossa evolução. Ou seja, um passinho de cada vez, uma reencarnação de cada vez e a gente vai evoluindo, né? Então, esse é o processo de evolução, é um caminho de transformação. Tá, mas quando que dura isso, né? Lembra que nós já falamos lá no primeiro capítulo que as penalidades não são eternas? Então, uma característica do purgatório é exatamente essa, ele não é eterno. E essa duração, essa purificação, essa depuração vai demorar exatamente do nosso próprio espírito e das nossas ações. Quanto mais rápido reconhecermos os nossos erros e se empenhar em melhorar, mais breve será esse estado de sofrimento, né? Então, tudo vai depender da nossa vontade, do esforço e do progresso individual. Veja, nós estamos falando sempre de esforço. O que nós estamos falando aqui? Que nós temos que fazer a nossa parte. Porque se eu ficar sentado no sofá de casa assistindo TV, Deus não virá aqui para fazer a minha parte e falar, eu já fiz o trabalho por você, agora você é um espírito evoluído. Não. Nós temos que seguir esse processo. Temos que dar o nosso esforço. Por quê? Porque as graças sempre vêm em função do nosso esforço, né? Então, com o avanço moral, o sofrimento vai diminuir gradualmente, dando lugar à paz. Na realidade, se nós analisarmos o que foi feito aqui e o que nós já falamos também, não há para o espírito mais do que duas alternativas. Ou seja, um sofrimento temporário e proporcional à culpa, aos nossos erros, aos nossos deslizes, e recompensa também graduada segundo o nosso mérito. Então veja, tudo que nós fazemos terá consequências. Se eu errei, eu vou ter esse sofrimento temporário que nós podemos também traduzir por períodos de educação, de orientação e educação, e também a recompensa graduada, as bonificações, onde nós vamos cada vez mais recebê-las, essa graça, para que a gente evolua em função do nosso mérito. E o Espiritismo ele vai repelir essa terceira alternativa, né, aquilo que nós sempre falamos, da eterna condenação. Nenhum pai quer ver seu filho sofrer ad eternum, né? Ele quer sempre que o seu filho busque o progresso e a felicidade. Então, como consequência natural, melhorando os homens, né, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E este, reencarnando, por sua vez, vai fornecer à humanidade corporal, né, a nossa reencarnação terrena aqui, elementos aperfeiçoados. E dessa maneira, a Terra vai deixar de ser um planeta de expiação e provas, o local expiatório, e os homens não mais sofrerão as misérias decorrentes da sua imperfeição. Aí nós vamos entrar em mundos de regeneração, mundos perfeitos e por aí vai, tá? Ou seja, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, sempre dependeu e dependerá das minhas ações, dos nossos pensamentos, sempre da maneira como tem que ser. Então, tudo vai ser de acordo com as minhas ações. Baseado nisso tudo, o que nós falamos, o que está por detrás desse conceito todo que nós conversamos aqui, é exatamente a justiça divina e as oportunidades de evolução. Veja, a ideia do purgatório ele vai reforçar uma visão mais justa e equilibrada dessa vida espiritual, do caminho que nós vamos seguir, de como nós vamos trilhar, o que nós vamos fazer, e vai mostrar sempre um cenário adiante. Nós temos muitas dificuldades de verificar um cenário adiante, ou seja, se eu atuar de acordo com de acordo com as leis divinas, o que me espera lá na frente? Normalmente, em função da nossa imperfeição, da nossa materialidade, a gente só consegue ver lá na frente desgraça e tragédia. Mas não, lá na frente tem uma luz, tá? Tem uma luz e a gente precisa acreditar nesse nosso Pai maior. Então, ninguém é condenado para sempre, mas também ninguém vai escapar das consequências dos seus atos, como nós já falamos. Todos os nossos atos, pensamentos e palavras têm consequência. Então, quando se eu tenho alguma dúvida sobre alguma ação, sobre alguma atitude que eu preciso tomar, a gente sempre pode fazer uma seguinte pergunta: qual a consequência disso? Se for uma consequência benéfica, siga à frente. Se for uma consequência não tão boa, refreie, reveja os pensamentos, reveja as suas ações e siga de uma maneira mais evoluída. Então, cada espírito
vai receber a oportunidade sempre de aprender, corrigir e evoluir. Ou seja, querendo ou não querendo, todos nós estamos designados a ser felizes. E por que a gente vai ser designado? Por que nós somos designados? Porque chega uma hora que o nosso espírito fica exausto de trabalhar no mal. Então, por isso que eu falo, querendo ou não querendo, vai chegar uma hora que nós seremos dirigidos para que nós possamos aprender, corrigir e evoluir. Não temos como escapar disso. Então, a justiça divina vai sempre trabalhar com um processo educativo e não como uma punição definitiva. Lembre-se que a Terra ela pode ser considerada como uma escola, né, como nós já vimos aqui, onde eu vou aprender, onde eu vou estudar para me aperfeiçoar e onde eu também vou usar a Terra como um hospital. Por quê? Eu venho aqui para mudar o meu comportamento de acordo com a minha doença, vamos chamar assim. Então, a Terra tem sempre um perfil educativo e terapêutico também, né? Então, se nós considerarmos o purgatório como um caminho de crescimento, nós vamos perceber que, primeiro, ele não é um local delimitado, ele não é um local de sofrimento imposto, é um estado transitório, né? Que é necessário passarmos por ele, para que o nosso espírito cresça, para que o nosso espírito evolua. Ele representa uma fase em que reconhecemos nossas falhas e buscamos nos tornar melhores. Lembra? Quando nós falamos, vamos desencarnar, vamos fazer uma análise do que nós fazemos, do que nós fizemos, nos preparar para voltarmos para cá e realizarmos as ações da maneira correta. Então, isso muda completamente a nossa visão de vida e morte. E muda também o conceito de pai. Lembra de Deus, ao invés de ser um senhor julgador sentado no trono, é um pai amoroso nos dando sempre as mãos para que a gente evolua e a gente progrida. Então, cada experiência, cada desafio é parte desse processo de purificação. Então, no fim, né, resumindo tudo isso, o purgatório não é um destino final. É uma etapa no caminho rumo à plenitude. Perfeito? Então, gostaria de aproveitar esse momento também, de convidá-los para, durante o mês de maio, né, visitar a nossa casa, o SEAC. Seria um prazer recebê-los, né, onde a gente vai, deixa eu abrir aqui, onde nós vamos ter esse mês, dia 9 de maio, nós vamos ter uma palestra às 15 horas, sábado, Os Inimigos Desencarnados, com Ezequiel Mota. Dia 26 de maio, terça-feira, às 20h15, nós teremos A Justiça das Aflições com Bruno Mosman. E dia 27 de maio, às 14 horas, teremos Alzheimer segundo o Espiritismo com Cássio Branco de Araújo. Então é sempre um prazer podê-los recebê-los em nossa casa. Se não for possível, acesse lá o nosso YouTube, onde essa mensagem está sendo gravada, né? Curta, comente, indique para um amigo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, também, por gentileza, entre lá, faça as suas perguntas. E estamos também com a nossa campanha, acho que já foi mostrada nas nossas canequinhas do SEAC, onde nós temos também algumas mensagens de alguns personagens. Então, essa é do Chico, nós tivemos do Allan Kardec e temos outras também. Então, se tiver interesse, faça a sua solicitação através das nossas redes sociais ou dê uma passadinha na nossa casa, tá bom? Encerrando tudo isso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo por mais esse instante, onde possamos estudar um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. E mais do que estudar, que possamos tirar dos livros e trazer para junto de nós Jesus, trazer o amor, trazer a compaixão e a misericórdia para com os nossos próximos. Que seja feita sempre a vontade do Pai, e vos agradeço por estar sempre conosco. E a todos, espero encontrá-los no nosso próximo evento, no nosso próximo bate-papo. Até lá, um abraço a todos.